Beleza. Aqui quem vos fala é o pastor Geraldo, da Igreja Evangélica Sinais de Cristo da cidade de Suzano, São Paulo. Eu criei esse canal não como objetivo de monetizar. O propósito desse vídeo é pregar o Evangelho de Yeshua HaMashiach. E nesse primeiro vídeo estarei falando de um homem que queria fazer uma casa para Deus. O tema é uma casa para Deus, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos orar ao nosso Deus vivo, soberano e eterno Deus, nosso Pai. Pedimos a Ti, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha revelar a Tua palavra, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como vaso, como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Abra meu entendimento, o meu intelecto, Pai, para que eu possa compreender a Tua palavra, Deus. Eu não quero, Senhor, distorcer a Tua palavra, Deus. Como o apóstolo Pedro lhe disse em uma das Tuas epístolas, que muitos indoutos têm distorcido a Tua palavra, têm distorcido a Tua epístolas, como também as Escrituras para a Tua própria condenação. Eu não quero ser condenado por distorcer a Tua palavra, Deus. Me usa, Pai, como vaso, instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. E assim Salomão terminou a casa de Adonai e o palácio real. E tudo o que Salomão tinha posto em seu coração para fazer na casa de Adonai e em seu palácio, ele realizou com sucesso. Adonai apareceu a Salomão durante a noite e lhe disse: Eu ouvi a sua oração. Escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar epidemia de doenças entre o meu povo, então se o meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós vemos nessa passagem o desejo do coração de Davi se cumprindo na vida de seu filho Salomão. O desejo de Davi era fazer uma casa para Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, 2, Davi disse: depois de Davi viver em seu palácio por algum tempo, ele disse a Natã, ele disse a quem? Ao profeta Natã: veja, eu moro em um palácio de quê? De cedro. Mas a arca da aliança de Adonai é mantida sobre uma tenda. Natã disse a Davi: vai, faz tudo o que está em teu coração, pois Deus é contigo. O Senhor é contigo. Davi disse: não é justo. Deus me abençoou grandemente. Deus me deu um reinado. Deus me deu riqueza. Me deu poder. E a arca da aliança ainda se encontra ali, debaixo de tenda, debaixo de lona. E eu num lindo palácio. E ele propôs no coração dele o quê? Fazer um templo. Fazer o melhor para Deus. Como sinal do quê? De gratidão, de ser grato a Deus por aquilo que o Senhor realizou na vida dele.
E Ele abra o teu coração também com o teu povo. Em 1 Crônicas 28, versículo 2, então o rei Davi pôs-se em pé e disse: meus irmãos, minhas irmãs e meu povo, ouça-me. Eu pus em meu coração o propósito de construir uma casa aonde a arca da aliança de Adonai pudesse estar permanente. Ela seria o estrado para os pés de Deus. E eu fiz o preparo para a construção, ou seja, tudo estava preparado para construir. Tudo estava preparado. Era da vontade de Davi. O profeta confirmou: faça aquilo que está dentro do teu coração. Porque Deus é contigo, mas Deus não era com ele nesse propósito. Não era o propósito de Deus que Davi fizesse o templo, que construísse a casa. Deus falou não. O profeta Natan não foi usado por Deus naquele momento para confirmar o propósito do coração de Natan. O profeta estava falando de si mesmo. Ele não estava falando usado por Deus. Talvez ele queria o quê? Agradar Davi. Mas Deus fala para Natan, para o profeta Natan: vai lá e diz para o meu servo que não é ele que vai construir a minha casa. Ele diz não para Davi. No entanto, Deus disse não. Você não vai construir a minha casa. Por que, Senhor, eu não vou construir esta casa? Eu quero fazer o melhor para ti, Senhor. Porque você é um homem de guerra e tem derramado muito sangue. Não é propósito de Deus na tua vida que você faça esta obra. Eu não tenho chamado você nesta obra. Não é esse chamado que eu tenho para a tua vida. Talvez seja o desejo do teu coração pastorear a igreja de Cristo. Talvez está no teu coração o desejo de ser um levita para louvar na casa do Senhor. Talvez está no teu coração o desejo de ser missionário, de fazer missão. Talvez está no seu desejo, no teu coração, de ser um evangelista. Mas Deus está falando: eu não tenho propósito naquilo que você colocou no teu coração. Eu não sei o propósito que você colocou no teu coração para realizar dentro da obra do Senhor. Mas o Senhor está falando: não, eu não escolhi você para esta obra. Então você tem que perguntar: Senhor, então qual a obra que o Senhor tem na minha vida, Senhor? Para que o Senhor fale contigo e diz a obra que o Senhor tem para realizar na tua vida. O Senhor fala para Davi: não, Davi, não é você que fará. Quem construirá a minha casa, Senhor? E Deus fala para Davi: teu filho Salomão construirá a minha casa, porque eu darei paz para ele. Eu preciso de alguém que tenha paz. Não pessoas que vivem em guerras, não pessoas que estão, vamos dizer assim, que não têm tempo. Mas eu preciso de alguém que tenha tempo para realizar esta obra. Por isso esta obra não lhe serve. E nós vemos esta promessa se cumprindo. O templo estava terminado. O povo se alegrou, houve festa nesse templo, vários sacrifícios foram feitos.
louvores, oração, adoração a Deus. E quando anoiteceu, o povo foi embora para casa, alegre, regozijando. Mas Salomão continuou orando. E quando Salomão estava orando, o Senhor apareceu de noite. Ele disse: eu ouvi a tua oração. O Senhor ouviu o quê? A oração de Salomão. O Senhor estava atento à oração de Salomão. E ele diz: eu escolhi este lugar. Esse lugar para quê? Para sacrifício. Esse lugar para o quê? Para adoração a mim. Foi este lugar que eu escolhi, este templo que foi construído. Então nós temos que deslocar da nossa casa e vir para a igreja para poder adorar a Deus, para abrir o nosso coração perante Deus, para expor os nossos problemas diante dos pés do Senhor. O templo estava pronto. O local de adoração já estava terminado. E aonde foi construído esse templo? O templo de Salomão foi construído sobre o Monte de Moriá, lá em Jerusalém, no ano 950 a.C., no qual estava a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, que continha o que mais? Os pães da propiciação, que continha o que mais? A vara de Arão que brotou. E essa Arca da Aliança era símbolo da união entre o povo de Israel e o seu Deus. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Estava pronto o templo. E o Senhor confirmou, aceitou, confirmou diante da oração de Salomão. Será que nós precisamos se deslocar e vir para um local que se diz igreja? A igreja hoje, o templo de Salomão, não existe mais. Esse templo, ele foi o quê? Destruído. Por quem? Pelo rei Nabucodonosor, no ano 587. E tendo a arca desaparecida, o templo foi destruído, a arca desapareceu, não existe mais o templo. Então aonde agora nós vamos adorar a Deus, expor os nossos problemas, escolher um lugar que o Senhor escolheu? O lugar que o Senhor escolheu é o nosso coração. Nos nossos dias atuais, o templo de Deus não é mais 4 paredes, não é mais uma placa de igreja que está lá na frente, um título, mas a morada de Deus, casa de Deus, somos nós. Deus está morando dentro do nosso coração e foi este lugar que Ele escolheu o nosso coração para poder fazer sacrifício. Ele escolheu o nosso coração para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos colocar os nossos problemas diante dele. Ele está fazendo morada em nosso coração. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Olha só, vocês não sabem que vocês são templo de Deus? Nós somos templo de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês. Ele vive em mim. Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus destruirá
destruirá a pessoa que destruir esse templo, porque o templo somos nós. Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são este templo. O Senhor escolheu esse lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que devoram a terra, ou se enviar epidemia de doença entre o meu povo, então se o meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu o virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Enviar pestes, guerras, fomes. Certas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas. É uma permissão de quem? É uma permissão de Deus. É uma vontade permissiva de Deus que aconteça essas coisas. No livro de Juízes, capítulo 6, vai dizer que todas as vezes que o povo de Israel afastava de Deus e passava a adorar os ídolos, o Senhor entregava eles nas mãos do inimigo para assolar o povo de Israel, para matar o povo de Israel, para destruir o povo de Israel. Mas toda vez que o povo se chegava na presença de Deus, abandonava a idolatria e passava a adorar Deus, Deus ele vencia os inimigos do povo de Israel e trazia a saúde, a prosperidade e a vitória na vida do povo de Israel. Então é uma vontade permissiva de Deus que certas coisas nos sobrevêm, porque há propósito nisso. Propósito do quê? De avivamento. Às vezes, somente através da dor, que a pessoa se volta para Cristo, que a pessoa volta-se a orar a Deus. O nosso país e o mundo está passando por uma grande epidemia. Mais de 200 mil pessoas foram infectadas por esse coronavírus e mais de 20 mil pessoas desceram à sepultura. É triste nós falarmos isso, mas isso é um propósito de Deus, para que acontecesse o quê? Um avivamento espiritual. E nós estamos vendo um grande avivamento espiritual, não somente aqui no Brasil, mas no mundo está acontecendo um grande avivamento. Através desta epidemia, muitos estão voltando para Jesus Cristo, muitos estão voltando para o Deus vivo, muitos que não oravam e que não têm tempo, hoje estão com tempo suficiente para se voltar a Deus, para clamar a Deus, para chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, nós pecamos, Senhor, nos perdoa e cessa, Senhor, esta praga que está, Senhor, sobre o Brasil e sobre o mundo, Deus. Está acontecendo um grande avivamento espiritual. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, quem é o povo? Quem é o povo de Deus? Não são todas as pessoas que estão no mundo, são povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é o povo de Israel. Eles são o povo de Deus. O primeiro grupo a se tornar povo de Deus foi Abraão e o seu povo que saiu da terra de Ur. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Capítulo 12,
versículo 1 de Gênesis. Sai do meio da tua parentela e farei de ti o quê? Uma grande nação. Ele diz, e com certeza eu abençoarei e também multiplicarei os teus descendentes como estrelas do céu. Ou os grãos da areia do litoral. Gênesis capítulo 22, 17. A descendência. Deus disse a Abraão, se pode contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então essa descendência, que também somos nós, porque nós somos descendência, através de Jesus Cristo, nós somos descendência e estamos ligados que na promessa que Deus fez a Abraão quando saiu da onde? Da cidade de Ur. Este é o povo de Deus, o povo de Israel. Jeremias capítulo 33, 33. Pois essa aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz Adonai, porei o Torá dentro deles. Escreverei em seu coração. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Deus falou, se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardar a minha aliança, serão meu tesouro dentre todos os povos da terra. É minha. Todo povo da terra. Corrigindo, se vocês prestarem muita atenção no que eu disser e guardar a minha aliança, serão o quê? O meu tesouro dentre todos os povos. Pois toda a terra é de quem? De Deus. E vocês serão um reino de Coranim, nação separada, ou seja, nação santa. O povo de Israel é um povo de propriedade peculiar. É um povo exclusivo de Deus. Mas voltando, a tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, também é povo de Deus. Através de Jesus Cristo, nós se tornamos povo de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, você passa a ser chamado povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Vemos aqui que através do patriarca Abraão é que surgiu o primeiro povo de Deus. E nós também vemos aqui que através de Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós também nos tornamos o quê? Povo de Deus. Mas também, através de Yeshua HaMashiach, nós também tornamos o povo de Deus. É pela promessa feita a Abraão, nós somos descendência do povo de Israel pela fé. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, diz assim, vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, Coranim, ou seja, sacerdote real, nação santa, de propriedade também exclusiva. Nós também, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é propriedade exclusiva de Deus. Olha que tem uma ligação com o povo de Israel. Nós somos chamados sacerdote, nação santa. O povo de Israel também é chamado sacerdote, nação santa. O povo de Israel também é escolhido como propriedade
peculiar, como propriedade exclusiva de Deus, mas a igreja de Jesus Cristo também que somos nós, somos considerados o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos santo, nós somos sacerdote na presença do Deus vivo. Continuamos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz que leva o meu nome. Que leva o quê? O meu nome. Qual é o nome do nosso Deus vivo? Como que ele chama o nosso Deus vivo? Os judeus o chamam Hashem. Outros chamam Yahvé. Testemunhas de Jeová chama Jeová, o nome de Deus. Outros chamam de Adonai, como está nessa Bíblia Israelitas. Nós chamamos, pela nossa tradução da nossa Bíblia, Senhor. No tetragrama, o nome de Deus está em YHWH, Yud, Ré, Vav, Ré. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés disse: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Eles vão me perguntar, qual que é o nome dele? O que eu lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, este é o meu nome eternamente. É assim que você deve falar. O eu sou enviou a vós para te libertarem da escravidão do povo, para libertar da escravidão de Faraó. O Senhor está dizendo, se nós se humilharmos na presença dEle, Tiago capítulo 4, versículo 9, nos chama afligivos. É momento de afligirmos, de lamentarmos, de chorar. É momento de converter-se o rosto em que converter-se o vosso riso em prantos e a vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Principalmente no momento desse que nós estamos passando por uma epidemia, em que várias vidas estão ceifadas. Há momento de humilharmos na presença dEle para que Ele possa nos exaltar. Humilhar e orar e buscar o meu rosto. Buscar a face do Deus vivo. Mas o que é buscar a presença de Deus em oração? Muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que convém pedir, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede junto ao Pai com gemidos que não possam ser expressados em palavras. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede junto ao Pai quando nós estamos orando e clamando ao Senhor. Só que para que as nossas orações, elas possam o quê? Ser ouvidas. Deus está chamando. E está dizendo para nós, converta-se.
tem que haver o quê? Uma conversão. Porque se não houver uma conversão na nossa vida, muitas vezes nós ainda somos viciados em bebidas alcoólicas, álcool, cerveja. Nós ainda gostamos de baladas, usamos droga. Muitas vezes ainda há coisas que nos prendem nesse mundo. E colocamos na presença de Deus e nos achamos que Deus vai ouvir as nossas orações. Se não haver uma conversão, se você não abandonar o adultério, a prostituição da tua vida, a maldade do teu coração, as suas orações vão ser impedidas. Se você quer que a oração de Deus seja ouvida, abandone o teu pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 vai dizer o quê? Que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades nos encobrem para que Deus não ouça. Então, se você quer ter vitória na tua vida, eu não sei o que você está passando, talvez você esteja enfermo, com uma doença que não tem cura. Talvez você até mesmo pegou esse coronavírus e nós sabemos que não há vacina para ele. Abandone o teu pecado, clame ao Senhor e Ele te concederá a cura. Talvez você está desempregado e quer que Deus abra uma porta. Se converta a Ele, abandone os maus caminhos que o Senhor lhe concederá. Talvez dentro do teu lar, o teu lar está destruído e você está pedindo uma restauração do teu lar. Converta ao Senhor, abandona os pecados e Ele ouvirá a tua oração. Amém? Estende as tuas mãos aonde vocês estiverem e vamos fazer uma oração. Pai, te damos graças, Senhor, por este momento que passamos aqui, Pai, falando da tua palavra. Que esta palavra, Senhor, ela venha ter uma direção certa, entrar nos corações, para que haja conversão, libertação, cura, Pai, nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Estende a